Tá, vamos começar. Boa tarde. Então, hoje vou começar com as provas dos 3 teoremas de Silo e continuar com aplicações destes teoremas. Como sempre, G vai ser um grupo finito de cardinalidade por potência M de P vezes B, onde B é coprimo a P. E primeiramente temos a noção de P grupo, que é um grupo de ordem a uma potência do primo P. P subgrupo de um grupo é um subgrupo que é P grupo. E um P silo, ou silo P subgrupo, né? É um P subgrupo do grupo de aqui maximal, né, que tem cardinalidade aquela potência de P. E o primeiro teorema de Silo simplesmente afirma que sempre existe um tal subgrupo, e um pouco mais que existe um P subgrupo de cardinalidade 1, P ao quadrado, etc., até P elevado a M. Okay? Então, vamos fixar N, o inteiro menor ou igual a M, e vamos mostrar que existe um subgrupo de G de ordem P elevado a N. Vou dividir em 2 casos. O primeiro caso é que existe já um subgrupo próprio de G, né, cuja ordem é estritamente menor, tal que esse número Pn divide a cardinalidade de H. Esse é o caso trivial, porque agora a gente conclui por indução sobre a ordem do grupo que esse subgrupo contém um grupo dessa ordem P elevado a N. Porque um subgrupo de H também é um subgrupo de G. Aí, caso 2. Que não existe nenhum subgrupo com essa propriedade. E de fato a prova é similar à prova do lema de Cauchy, né, que afirmava a existência de um subgrupo de ordem P. E a prova daquele lema também se dividia em 2 casos, um caso trivial e outro caso que a gente atacou usando a equação de classe. E aqui também a gente vai usar a equação de classe. Que diz que o número de elementos de G é o número de elementos no centro mais uma soma de outras classes de conjugação, e cada classe de conjugação tem um número de elementos que é o índice de um estabilizador. Ok? Ok, a ideia é que, por hipótese,
Pn não divide a ordem de nenhum desses subgrupos. O que implica que, como P elevado a N divide sim G, né? Então P divide esse índice. E como P divide essa soma e também o tamanho do próprio G, então P divide o tamanho do centro. Agora usamos o próprio lema de Cauchy para afirmar a existência de um elemento de ordem P, lá no centro. E observe que aqui eu só precisava da versão abeliana desse lema. Na última aula provamos a versão mais geral também, né, que que quando P divide a ordem, então tem um elemento de ordem P. Mesmo se o grupo não é abeliano, mas aqui a gente só precisa da versão mais fácil, onde é abeliano. Tudo bem, e o importante é que, agora a gente tem uma cópia de Z módulo P dentro do nosso grupo. Melhor está dentro do centro. Como está no centro, aí é um subgrupo normal. Aí podemos quocientar, aí seguimos uma indução. Então, o quociente tem um subgrupo H' de ordem, vou escolher P elevado a N-1, né? Então, a pré-imagem que vamos chamar de H é nosso N. Ok, essa é a prova de Silo 1.
É um lema técnico, né? Lemas geralmente são. Seja esse um P-silo e P um P-subgrupo qualquer, então não é necessariamente P-silo, pode ser menor. E o que eu quero saber é que a interseção de P com S coincide com a interseção de P com o normalizador em G de S. Esse é um grupo geralmente um pouco maior, potencialmente maior que o S. Sempre S é contido no seu próprio normalizador. Mas quando é intersectado com um outro P grupo P, os dois ficam iguais. Não é muito interessante em si, mas vamos usar na prova de Silo 2. Ok, seja... Basicamente quero pegar um elemento que está em P e nesse normalizador, mas não é esse, e deduzir uma contradição. X é elemento de um P grupo, então sua ordem é a potência de P. Okay. Agora, se x está no normalizador de S, x normaliza S. Quer dizer, x, elemento de S vezes x inversa, também está em S. O mesmo vale para toda potência de x. Ok? Também temos o próprio S. Contido como subgrupo normal no seu próprio normalizador. Né? Aí, quando tem um subgrupo e um subgrupo normal, bem, não é exatamente o que vou fazer. Se tivesse interseção trivial entre eles, eu poderia pensar no produto semidireto. Não é exatamente isso que eu vou fazer, porque eu não sei se... eu poderia, né? Porque x justamente não está em S. Mas, não é bem isso que eu vou fazer, mas eu vou usar um lema daquela parte da matéria que é sobre o tamanho do produto dos dois subgrupos, tá? Isso é um subgrupo desse normalizador. E o número de elementos que tem essa fórmula, que é porque embora o x não seja um elemento de S, alguma potência de x poderia ser, né? Mas temos essa fórmula. Aí, também, esse é um P-silo, então tem pela ordem M elementos. Por hipótese, esse grupo tem P-alfa elementos. E aqui, isso é um subgrupo desse grupo e também desse grupo. E como o x não está contido em esse subgrupo é
estritamente contínuo, né? Um subgrupo próprio. Ou seja, a ordem desse grupo, deixa eu escrever, é alguma potência de P é estritamente menor que P alfa, né? Não pode ser P elevado a alfa, porque então seria o número de elementos de X, mas o próprio X não está em S, certo? Então, isso é uma potência de estritamente menor que M, né? Mas é um subgrupo de G, então isso é impossível, né? Porque Pm é a maior potência de P que divide a ordem de G. E a contradição confirma que X tinha que ser um elemento de S. Ok, agora vamos provar silo 2. Deixa eu colocar um comentário aqui. Ainda não subi a lista 3, mas vai aparecer hoje. E silo 2 tinha várias partes. Eu não vou escrever tudo, mas deixa eu reler. Ih, não está aqui. Tá, vamos lembrar o enunciado ao longo da prova. Eu lembro que tinha 3 partes, né? A primeira parte era basicamente que todos são conjugados, todos os P-silos são conjugados. E as outras partes sobre o... Como? Isso. Divide B. Sim. Acho que esse foi silo 3. A segunda parte foi que cada P subgrupo está contido em algum P-silo. E outra parte foi sobre, foi uma igualdade entre, foi que LNP é igual ao índice do normalizador. E foi a partir desse fato que a gente deduziu no silo 3, aquela congruência. Ok, vamos fixar um P-silo que a gente sabe que existe agora. E denoto por C o conjunto de todos os P-silos que se obtém a partir de S por conjugação, né? E o que a gente quer provar é que C é o conjunto de todos os P-silos. Pelo Orbit Stabilizer, temos que o número de elementos desse G conjunto
porque é uma órbita, por definição, é igual ao índice do estabilizador de S. Estabilizador nesse contexto significa normalizador. Vamos provar um pouquinho mais que C é todos os P-silos, mas que para cada P-subgrupo está contido em algum desses caras. Aí restrito a P-silos, obviamente isso prova esse fato. Então vamos pegar um P-subgrupo qualquer e partes A e B vão seguir. E o truque é de considerar a restrição da ação de G aqui, porque isso é um G conjunto, né? Considerar a restrição a P. Ok? Aí C, por sua definição, foi uma G-órbita. Ok? Só. Mas agora, como a gente está agindo com menos elementos, pode ser que vira várias órbitas, né? Porque quando você tem menos elementos, talvez dois silos que eram conjugados por um elemento de G não são mais conjugados por nenhum elemento de P, certo? Então vamos considerar a decomposição desse P conjunto em órbitas. Especificamente, isso é um O calográfico, né? O de órbita. Vamos dizer que são K órbitas. Aí, o número dos elementos é a soma orbit stabilizer, de novo, né? Cada órbita tem tamanho dado pelo índice do estabilizador, que é um normalizador. Agora, é normalizador em P de algum silo que representa aquela órbita. O que é o normalizador em P de alguém? É a interseção com P do normalizador em G. Tá? Porque esse conjunto né, o conjunto de G é definido por uma certa condição. Aí o normalizador em P é os elementos de P definidos pela mesma condição. Né? Então, esse conjunto é a interseção desse com P. E agora invocamos... Né, desculpa, eu escrevi Z, né, enquanto eu quis dizer N. Perdão. Na fórmula de classe, né, a gente está trabalhando com elementos sob conjugação e o estabilizador vira um Z, centralizador. Mas aqui a gente está trabalhando com a ação sobre um conjunto de subgrupos e o estabilizador significa normalizador. Ok, e aqui, claramente, é aqui que eu vou invocar esse lema
sobre normalizador, né? Normalizador interseção P é simplesmente o próprio S interseção P. Eu nem... Ok, para extrair alguma consequência disso, eu preciso do outro lado também, né? O número de elementos de C é o índice desse normalizador. Ok, e como de costume, agora a gente pensa na divisibilidade por P, né, Pzinho, nos dois lados e vê o que a gente ganha. O bom é que esse lado ok. P pode dividir esse lado? Bom, vamos pensar. Isso é o número de elementos de G sobre o número de elementos do normalizador. PMB sobre... Bem, por quê? A gente não sabe quantos elementos tem esse grupo, mas a gente sabe alguma coisa. Hã? Isso contém esse, né? Então, se eu colocasse esse aqui... tipo, o número de elementos aqui é um múltiplo número de elementos de esse. Então, esse número divide esse número. Esse quociente divide esse quociente. E isso aqui é B. Então, já matamos todas as potências de P. E no outro lado, tudo é potência de P, né? São índices de vários subgrupos em P. Mas estamos somando uma quantidade desconhecida de fatores, então. Mas, aliás, é estranho, né? Porque se todo fator aqui fosse um múltiplo de P, então o outro lado teria que ser um múltiplo de P. Então, a não ser que... Qual o único jeito de conciliar os dois? Será que todos esses são múltiplos de P? Eu falei múltiplos de P, todos são potências de P. E essa potência pode ser P elevado a zero, pode ser 1, mas se não for 1, vai ser sim um múltiplo de P. Então, conclusão, pelo menos um desses fatores tem que ser 1 mesmo. Essa é a conclusão.
Agora chegamos à conclusão já, né? Porque se o índice é 1, significa P, essa interseção é igual a P, o que quer dizer que P está contido em S. E ganhamos. Ok? Então, todo P subgrupo está contido em algum silo. Em particular, todos os P silos são conjugados. Porque o que eu provei é que cada P subgrupo está contido em algum P silo conjugado a esse. E a parte C, que foi que aquela estatística NP, né, o número de P silos, é igual a o índice em G do normalizador de qualquer silo. Isso também segue do resto, né? Porque agora a gente sabe que C, aquele C caligráfico, é o conjunto de todos os P silos. Aí logo sua cardinalidade é igual ao estabilizador, o índice do estabilizador. E pronto. E agora silo 3 vai ser os fatos sobre NP, que NP é congruente a 1 módulo P e que divide B. E tudo isso segue basicamente dessa última parte, na verdade. Então, silo 3 é fácil. PMB sobre PM, que é B. Pronto. Né? Porque o S está contido no normalizador, então esse índice divide esse índice e esse índice é igual a B. Esse índice é sempre uma potência de P. E essa potência quer dizer, ou esse I ou é S ou não. Né? E se é S, então temos 1, obviamente. E se não é S, então contenção é estrito, né? É estritamente menor que esse, porque se fosse igual seria esse. E aí obtemos uma potência não trivial de P. Aí, módulo P, né? Todos esses fatores somem e sobra 1. Ótimo. Ok, agora temos 50 minutos para
brincar com aplicações. Alguma dúvida? Então, aula passada eu fiz... teve um corolário geral dos teoremas de Silo que um grupo de ordem P vezes Q, onde P e Q são primos distintos, não pode ser simples. E a generalização, né? Tipo, o outro fator não tem que ser primo, só tem que ser menor que o primeiro primo. Porque aí, neste caso mais geral, olhamos os P-silos, NP divide B e NP é congruente a um módulo P, mas P é maior que B. Então, o único divisor de B congruente a um módulo P é 1. Como toda conjugação de S leva a um P-silo que tem que ser o próprio S, porque é único, aí obtemos que esse subgrupo é normal, portanto o G não é simples. Eu fiz uns outros casos. Eu não lembro quais, eu acho que eu fiz 12, né? Fiz 12. Eu fiz algum outro? Não lembro. Não? Ok. E a ideia aqui foi contar elementos de ordem 3, porque N3 é um divisor de 12 que é congruente a 1 módulo 3, então 1 ou 4. Se só tem um, ganhamos, porque é normal. Se N3 é 4, então temos 4 3-silos, e cada 3-silo é um Z3, tem identidade e mais 2 elementos que são de ordem 3. Deixa eu escrever 3 menos 1. Tem 2 silos também, mas qualquer
elemento de um 2 silo não pode ter ordem 3. Mas além dos 8, só sobram 4 elementos. E esses 4 elementos só podem formar, no máximo, um 2 silo. Aí ganhamos. Quatro proposições aqui. Vou deixar a maioria como exercícios. Esse já foi feito. Uma dica aqui é que nenhuma parte é realmente difícil, mas a última é um pouco mais complicada que os outros. Ok. Tem um exemplo aqui de 30. Vamos mostrar que um grupo de ordem 30 não é simples, mas na verdade já é um caso do teorema. Mas vamos fazer só para mostrar como funciona. Na verdade, não. 30 já está contido aqui, então... só quero comentar que o método para provar... todos, né? Mas esse em particular é parecido ao método usado aqui, né? Você vai dizer, sem perder generalidade, P é menor que Q é menor que R. Aí olha NP, NQ, NR. Há várias observações, tipo NQ é divisível por... o NR é divisível por PQ, mas também é congruente a 1 módulo R, e mais R é maior que P, e blá blá blá. E aí se estabelece algumas restrições sobre NP, NQ e NR, e para cada um, tem esse número de P-silos, por exemplo, e cada um tem pelo menos, tem exatamente P-1 elementos de ordem P. Você faz contagem dos elementos de várias ordens e mostra que a soma é maior do que, se NP, NQ e NR fossem todos maior que 1, e aí se faz a contagem, se vê que tem elemento demais.
Se tem mais elementos do que a ordem do grupo. Essa é a ideia. Deixa eu fazer um que já cai um pouco fora dessa lógica, então. 24. N2 é ímpar e divide 3. Então, é 1 ou 3. N3 é 1 módulo 3 e divide 8. Então, 1, 2, 4, 8. E só 1 e 4 são congruentes a 1 módulo 3, certo? Okay? Então, se temos um aqui ou um aqui, ganhamos. Então vamos analisar o caso que os dois são superior a 1. Aí, como no caso de ordem 12, a gente ganha 4 vezes 3 menos 1, que é 8 elementos de ordem 3. Aí sobram 24 menos 8, que é 16 elementos, que podem compor os dois silos, ok? Agora, infelizmente, se tivesse... um 2 silo tem 8 elementos, né? Então aqui, a princípio, se fosse 8 aqui, então a gente ia ganhar, porque sabe que tem um 2 silo único. Mas se 16 é maior que 8, então não podemos concluir tão fácil, né? Um 2 silo aqui vai absorver 8 desses elementos. Aí seria bom se eu pudesse argumentar que o próximo 2 silo tem que ser disjunta da primeira, né? Só que isso não... A gente não sabe isso em geral. Tipo, se tem um... deixa eu desenhar um pouco. Então temos os 3 silos. Aí sobra... 16. Identidade, né? Junto com mais 7 elementos formando um 2 silo. Mas o ponto é que esses 4 juntos com outros 4 podem formar um outro 2 silo, né? Ou seja, não temos uma contradição aqui. Ainda pode ter 2 silos coexistindo aqui, né? Ou seja, só dá para fazer esse argumento que 2 p-silos têm interseção identidade se a ordem do p-silo é p, né? Isso é propriedade específica de p, não uma potência de p. Ok, então não ganhamos dessa forma. Então como resolver esse exercício? Eu tenho 3... eu estou supondo que eu tenho 2 silos. Eu sei que todos os silos
todos os p-silos são conjugados. E vamos estudar um pouco essa ação de nosso grupo G. O G age permutando esses três elementos. Mas permutações de três elementos é o grupo S3. Então temos um homomorfismo o homomorfismo do meu grupo para esse 3. Esse homomorfismo, eu não sei se é sobrejetor ou não, mas eu sei pelo menos que não é trivial. Porque se fosse trivial, a imagem de φ é a identidade, significa que todo elemento de G aqui está agindo como permutação trivial, mas isso não é verdade. G permuta mesmo todos os elementos. Ou seja, o núcleo de φ não é o próprio G. E agora percebemos uma coisa, o núcleo é um subgrupo normal. E nosso objetivo aqui é provar que o G tem que ter algum subgrupo normal. Lá antes a ideia foi fazer a contagem de elementos, provar que algum silo era único. Mas aqui temos uma outra maneira de provar isso, porque G tem 24 elementos e aqui só tem 6 elementos. Então, o núcleo não é trivial, né? Está mandando 24 para 6 elementos. Então, tem ok? Como é que esse φ surgiu? Como é que ele sabe que esse Φ. Então, G age nesse conjunto, que tem 3 elementos, e uma ação num conjunto de N elementos pode ser pensado com o homomorfismo do grupo para esse N. Okay? O ponto é que, a priori, não sabemos muito sobre essa ação, mas sabemos pelo menos uma coisa que não é trivial. Então, essa estratégia também generaliza, né? Se eu olhar para um número N e eu me pergunto se tem, se um grupo daquela ordem N pode ser simples, eu olho possibilidades para NP para cada primo, e se algum desses NP, como dizer isso, só tem opções pequenas, né? Tipo, neste caso, N2 pode ser no máximo 3. 3 em relação a 24 é pequeno, entre aspas. Pequeno no sentido que 24 é maior que 3 fatorial. Então, eu sei que tendo tão poucas p-silos implica que a ação tem que ter núcleo e, portanto, tem um subgrupo normal. E essa estratégia
é legal porque isso é um pouco complementar a primeira, né? Porque a primeira diz que... Deixa eu escrever um pouco do que estou falando. Que abstraindo esse argumento, né, chegamos a essa observação. Se por algum primo P dividindo a ordem N, se eu consigo estabelecer que o NP está no máximo M, tipo neste caso, onde N2 foi no máximo 3, então eu tenho G mapeando para esse M, e o núcleo vai ser um subgrupo normal não trivial. Eu quero dizer que isso é complementar a o que eu vou chamar da primeira estratégia, que era o que a gente fez antes, né? Para cada P, isso funciona melhor se P divide N sem potência, né? Se é só uma cópia de P e não P ao quadrado. Aí se faz uma contagem dos elementos daquela ordem, soma e se der sorte, aí você obtém uma contribuição que mostra que por pelo menos um desses P's, o P-silo é único. E porque isso funciona bem, se você está supondo que NP é grande, e isso aqui meio que mostra que NP tem que ser grande, porque se é pequeno demais, aí você entra nesse problema de ter um homomorfismo para um SM. Okay? Aí usando os dois, as duas ideias ao mesmo tempo, dá para ir muito mais longe e analisar mais casos.
Ok. Outro exemplo. 36. Eu pulei 30 porque foi um caso do teorema que eu enunciei. Esse também é um caso do teorema, mas quando se for fazer a prova, você vai ver que sempre tem um subgrupo normal, porque o caso que estou falando é P ao quadrado, Q ao quadrado. Você vai ver que sempre tem um subgrupo normal, a não ser que Q é P mais 1. Aí, a única circunstância em que tem dois primos que diferem por 1 é 2 e 3. Aí você tem que cuidar desse caso separado. É por isso que estou cuidando desse caso separado. Temos N2 e N3. N2 é ímpar e divide 9. Então é 1, 3 ou 9. E N3 é 1 ou 4, né? E agora é o mesmo truque que funcionou para 24, vai funcionar de novo. Okay. Não é trivial porque G tem mais elementos que esse 4 e não é G porque φ não é trivial. Aí obtemos nosso subgrupo normal. Ok. Não fiz a listagem aqui, mas é que... Ok, tudo bem. É que eu botei isso no computador, né? E encorajo vocês a fazer o mesmo. Quem sabe programar ou quer aprender a programar, é bem divertido fazer isso. Tipo, eu fiz... aliás, eu vou mandar um e-mail sobre isso, mas o que eu queria fazer é, na monitoria na quarta-feira, né? Vai ter monitoria normal, mas eu vou aparecer, ajudar na monitoria, e depois vou botar no projetor o código que eu escrevi. Está no GitHub, aí qualquer um pode baixar, se quiser. Eu ia aqui mostrar o que eu já fiz e quais casos eu já eliminei, e vamos fazer um mutirão para eliminar mais casos. Quer dizer, a tarefa é, para cada número n, decidir se pode existir um grupo simples daquela ordem ou não, né? E na grande maioria de casos não tem, e dá para eliminar usando uma combinação de técnicas de Silo. E, se não me engano, usando ou a contagem de elementos, ou essa ideia, mapeando para um grupo simétrico pequeno, ou usando o teorema, que tem uma fatoração de certa forma, já eliminamos todo menor que 100, exceto
Ok, então vamos atacar 56. Não, esse é fácil. Ok, bom, vamos fazer 56. Mas eu não sei porque eu botei na lista, porque é um dos casos eliminados pela contagem. Mas vamos ver, talvez fiz um erro. N2 é ímpar e divisor de 7, né? E N7 é 1 ou 8. Facinho, né? Sobram 8 elementos que podem formar, no máximo, um 2 silo. Pronto. Ok, não sei como isso ficou na lista. Talvez eu vou pular 80 e 90. Vamos olhar 112. Pular 60, porque sabemos que tem um grupo simples de ordem 60. Né? A5, que é metade de esse 5, então tem 120 sobre 2, que é 60 elementos. Ok? Então, N2 é ímpar e divide 7. Então, é 1 ou 7.
N7 é 1 módulo 7 de 16. Ah, pode ser 8, né? Mas eu afirmo que se você fizer a contagem de... Bom, vamos fazer, né? É a mesma contagem. Elementos de ordem 7 vai ter 8 vezes 6, que é 48, mesmo número. Só que agora o grupo é o dobro do tamanho. Ainda tem muito espaço para 2 silos, então essa contagem não funciona. Sete tem 7 2 silos, então temos homomorfismo φ de G para esse 7, mas também não funciona exatamente, porque aqui tem mais elementos. Não há impedimento isso ser uma injeção e... Ok? Não. Ok, pode ser injetor. Mas eu queria afirmar que, de fato... não é tão ruim assim. Eu afirmo que a imagem de φ tem que estar dentro de A7. Por quê? Porque se não fosse, então teríamos alguns elementos de G vão para permutações ímpares, né? Aí vamos considerar, então, a interseção da imagem. Deixa eu identificar G com sua imagem. Então, tem o G dentro de S7. Essa metade é A7. E essa é a outra metade. Aí o G tem alguma interseção aqui com essa parte. Mas aí... temos interseção de G com A7. Que tem que ser a metade dos elementos, né? Então, teremos um grupo... G teria um subgrupo de índice 2. E um subgrupo de índice 2 sempre é normal. Isso foi um lema bem do início do curso. Um subgrupo de índice 2 sempre é normal. Ok, então G está contido em A7. Ainda, 2520 é longe de 112, então não ganhamos ainda. Mas vamos olhar agora se é possível mesmo essa inclusão só baseada nas ordens. Então, 112 é 7. Isso foi
7 fatorial sobre 2. Então era 2, 3, 2 quadrado, 5, 2, 3 e 7 sobre 2. Então era 2 ao cubo, 3 ao quadrado, 5, 7, né? Se G fosse um subgrupo daqui, aí a gente teria aquele número divide esse número, mas não divide. Porque lá tem 2 elevado a 4 e aqui tem 2 elevado a 3. Esse é o teorema de Lagrange, né? Então, podemos refinar o primeiro critério, né? Lembra, o primeiro critério diz que se eu descubro que tem uma ação num certo número de elementos e o tamanho do grupo é maior que o fatorial daquele número de elementos, então ganhamos. Mas é mais do que isso. Pode ser menor, mas se não divide o número de elementos fatorial sobre 2, então também ganhamos. Okay? Então, se vai no programa e escreve mais condições assim e elimine mais casos. Uh, 120. Aliás, eu acho que 90 cai na mesma lógica que 112. 80 eu não lembro, mas alguma coisa vai funcionar. 120, agora, se não me engano, é o próximo que não funciona com nenhuma combinação dessas técnicas. Então, pode brincar, mas eu acho que não vai dar certo. A não ser que se segue focado em N5. N5 é 1 ou 6. Se não é 1, então é 6. E se é 6, aí tem homomorfismo de G para esse 6. Mas, de fato, cai em A6. 120 elementos. A6 tem 6 fatorial, 120 sobre 2, 360 elementos. Ok, não é como o último caso, porque, de fato, 120 divide 360. E o índice seria 3. 360 sobre 120. Não é problema, né? Ok, mas isso significa que A6 age
classes laterais quando tem um grupo e um subgrupo, sempre tem essa construção canônica de G conjunto, que é, no caso, A6 conjunto, que é classes laterais relativo a G. Então, A6 está agindo num conjunto de apenas 3 elementos. Então, obtemos o homomorfismo de A6 para esse 3. Isso também, essa ação não é trivial, porque todas as classes laterais... O que é uma classe lateral? É um elemento Gzinho G, onde Gzinho é o elemento de A6. É claro que A6 permuta todas essas classes laterais. Isso sempre acontece quando eu olho para classes laterais. Então eu vou fazer o mesmo argumento que eu fiz antes. Antes eu estava aplicando esse argumento a G. Eu tinha um G conjunto, e o G conjunto era transitivo pelo teorema de Sylow. Agora eu tenho A6 conjunto transitivo e é transitivo porque é pela construção. Nada profundo acontecendo aqui. Ok. Isso não é trivial. Logo, o núcleo de beta não é A6. Também não pode ser identidade, né? Porque isso tem 6 elementos, 360 elementos. Então, eu teria A6 tem um subgrupo normal, não trivial. Mas não tem, porque eu sei que esse grupo é simples. Ok? Então, essa contradição mostra que N5 não pode ser 6. Então, se atualiza o programa para fazer essa numerologia e eliminar mais casos. Uh, 150 fica na mesma lógica que esse exemplo. Isso com exercício. Ok, deixa eu terminar com 144. Deixa eu observar que depois de 144, depois 150, o próximo que
não é eliminado é 168. E nunca vamos... Como 60, a gente não vai eliminar esse caso, porque tem sim um grupo simples dessa ordem, que é PSL2 sobre o corpo de 7 elementos. Okay? Esse é o menor grupo simples diferente de... tipo, o menor grupo simples é A5. E o próximo é esse cara. E eu acho que o próximo é A6, com 360. Talvez tenha outro entre os dois, eu não lembro. Mas realmente, em termos de ordem, os grupos simples estão relativamente raros, né? A gente chega a 60, o próximo é esse cara maluco. Enfim, vamos eliminar 144. Se descobre que só tem 2 silos e 3 silos e tem esses números, essas possibilidades. Se N2 fosse 3, aí teríamos G mapeando para S3. Aí ganhamos. Se N3 fosse 4, também, né? Teríamos 144 para 24. E obviamente se um deles é 1, ganhamos. Então vamos considerar esse caso. E N3 é 16. Aí 16 é muito, né? 16, 3 silos, e cada 3 silos com 9 elementos. Só que... esses 9, exceto a identidade, né? Vezes 8 é 32, 128, né? Ok, se... Se cada par de 3 silos tivesse interseção trivial, então teríamos essa cota para o número de elementos de ordem potência de 3. Só sobram 16 elementos que então podem formar exatamente 2 silos e ganhamos. O problema é que, como os 3 silos têm 9 elementos e não 3, aí não sabemos necessariamente que são disjuntos. Então vamos provar que de fato os 3 silos aqui são todos, satisfazem essa condição, de fato são disjuntos, entre aspas. Vou chamar isso de estrela. Vamos provar.
Então, a interseção ou tem tamanho 1 ou 3. Né? Não pode ser 9. Vamos supor que é 3. Então, eu tenho P. O que eu quero fazer é... A ideia é que vou considerar o normalizador desse subgrupo. O normalizador contém P. Por que contém P? Contém todo elemento de P porque P é um grupo de ordem 9 e, portanto, abeliano. Sabemos, a menos de isomorfismo, que P é 3. Né? Então, ou é Z módulo 9, ou é Z3 vezes Z3. Em particular, sendo abeliano, normaliza todos os elementos desse subgrupo. E os elementos de Q também, porque Q é abeliano, normaliza os elementos desse subgrupo. Aí, portanto, sabemos que o normalizador tem pelo menos produto desses grupos sobre a interseção, elementos, que é 27. Então, o normalizador é grande. Tão grande, de fato, que se a gente olha o índice do normalizador em G, tem que ser no máximo 5. Porque 144 sobre 27 é 5 e pouco. E agora, temos então G agindo com as classes laterais, que é um conjunto com no máximo 5 elementos. Aí temos G indo para esses 5. 144 elementos, 120 elementos. É uma ação transitiva, então o homomorfismo não é trivial. Aí teria um subgrupo normal. Okay? Então, ou G tem um subgrupo normal, ou se não, então isso não pode ser verdade, então todas essas interseções têm que ser triviais. Aí então essa cota implica que tem um dois-silo único. É assim que se trata 144. Ok? Aí, e essa história continua, fica cada vez mais insano. Ok.